tarde Obrigada, para todo Gui. mundo aí, uma boa aula. Gente, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos hoje fazer um detalhamento maior sobre a questão de custos e, ao mesmo tempo, eu quero que vocês acompanhem, eu vou estar preenchendo aquela planilha que eu fiz na semana passada e que encaminhei para vocês, e eu vou encaminhar de novo depois da aula hoje, porque a ideia é que vocês vejam como é que ela funciona, o conceito dela, né? A partir do momento que vocês preenchem. Porque a questão de custos é importante que a gente entenda os conceitos deles na hora que a gente for preencher, para que a gente não tenha erro. Eu vou dar um exemplo de cada tipo, que eu acho que é mais significativo, para que vocês possam entender. A ideia é que vocês saiam daqui e possam depois fazer considerando as atividades de vocês. Logicamente que eu vou estar fazendo sempre com exemplos hipotéticos, né? Mas eu gostaria que vocês, tendo dúvidas, perguntassem e, ao mesmo tempo, também sugerissem alguma coisa ou tentassem, né, passar a informação considerando as atividades que vocês exercem. Ok? Então, custos, eles podem ser diretos e indiretos, assim como eles podem também ser fixos e serem variáveis. Só dando aí uma pequena reprisada no que nós vimos na aula passada. Qual de vocês aí quer me ajudar e dizer o que são custos diretos e indiretos? Um de cada vez aí, vamos lá, gente? Quem se lembra? Mostra só as duas hoje, Lana. Vamos virar esse negócio aí. Vamos segurar a câmera aqui, ó. Eu acho que tem que sentar aqui. Pessoal de São José, vocês vão falar alguma coisa com o professor? O microfone está aberto. Você chega só 8, a pessoa levanta, senta, levanta. Acho que não, professor. Acho que abriu sem querer. Ah, então tá. Então vamos lá. Então, já que ninguém se posicionou, eu vou falar aqui. Custos diretos são aqueles que podem ser auferidos ao longo da produção de forma direta junto a um produto. Então, por exemplo, quando eu faço um boneco, por exemplo, de repente pode se enquadrar no tipo de produto que vocês tenham, ou então qualquer outro tipo de produto que vocês tenham, uma bolsa, um colar, uma pulseira, um vestido, uma roupa. Quando eu faço esse produto, eu sei exatamente quanto que eu gasto de cada matéria-prima para fazer esse produto. Então, por eu identificar quanto que eu gastei de cada tipo de matéria-prima para esse produto, eu, de forma direta, eu sei dizer quanto que custa da matéria-prima madeira, quanto que custa da matéria-prima borracha, corda, tecido, seja lá qual for, que eu gasto para fazer um produto. Então, eu posso chegar ao valor que eu tenho de custo de um produto, né, de matéria-prima. Eu posso auferir, eu posso identificar que para o produto A eu gastei tanto daquela matéria-prima, para o produto B eu gastei tanto e para o produto C eu gastei tanto. Então, o custo, quando ele é direto, significa que eu tenho como identificar para onde foi, para qual produto eu tive aquele custo. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? É importante que a gente tenha esse conceito bem levantado. Alguma dúvida? Ninguém se pronunciou aqui, não. Tá. Já um custo que seja indireto
significa dizer que eu não tenho como identificar de forma direta, só de forma indireta, para qual produto que ele foi alocado. Ou seja, exemplo, energia elétrica. Você tem esse custo para você produzir os seus itens, mas você tem a conta de luz que você vai estar pagando. Por você ter a conta de luz e ter os produtos que você produziu, para você saber quanto que foi para cada um desses produtos, para o produto A, para o produto B ou para o produto C, você vai fazer o que nós chamamos de rateio. Ou seja, você vai ratear considerando um critério. Esse rateio nada mais é do que você pegar quanto é que eu gastei de energia elétrica. R$300, 250, R$400, e vou dividir esse valor pelos produtos que eu fiz, considerando um critério. Por exemplo, a quantidade produzida pode ser um bom critério, né? Porque se você produziu mais daquele determinado item, provavelmente você utilizou mais energia elétrica com aquele item. Então, se você utilizar essa base, por exemplo, você pode fazer uma proporcionalidade de quanto que você produziu, considerando o valor daquele custo indireto que você fez. Ele tem esse nome indireto exatamente por isso, porque você não tem como atribuir de forma direta quanto que vai para o custo daquele valor, para o produto A, para o produto B ou para o produto C. Ficou claro a questão do indireto? Ninguém se pronunciou aqui não, professor. Pode dar continuidade. Show de bola. Aí, já que vocês não quiseram falar do custo direto e do indireto, alguém se lembra quando eu falei de custo fixo e variável, o que seria? Hoje vocês estão muito mudos, muito quietinhos, né? Ninguém vai se pronunciar de novo? Acredito que não, professor. Poxa vida, que decepção com vocês, hein? Nós falamos sobre isso na última aula. Vamos lá. Custos fixos são aqueles que se mantêm independente de haver um aumento ou uma diminuição das vendas. Então, é um tipo de custo que, se eu vender mais, se eu vender menos, se eu produzir mais, se eu produzir menos, não vai afetar em nada o valor dele. Um exemplo, se você paga um aluguel de R$600 para você ter a sua atividade desenvolvida, esse aluguel, independente de quanto você venda ou não, você vai ter que pagá-lo. Mesmo que você diminua a sua produção pela metade, em 10% só do que você costuma vender, o senhorio não vai querer saber, ele vai querer receber o seu aluguel. Então, é um custo que você acordou através de um contrato e é um custo fixo. Ele pode e vai estar sendo exercido independente de você ter vendido ou não alguma coisa naquele período. Já o custo variável, ele, como o próprio nome determina, ele varia de acordo com as vendas que vocês vão estar realizando. Se você aumenta o volume de vendas, você vai aumentar esse tipo de custo, esse custo variável. Então, se eu diminuo o volume de vendas, também vai diminuir esse custo variável.
Alguém quer me dar um exemplo de custo variável? Vou ficar perguntando até alguém responder hoje. Quero ver se vocês vão responder. Com base no que eu falei, o que seria um exemplo de custo variável? O que aumenta quando a gente vende mais e diminui quando a gente vende menos em termos de custo? Os nossos produtos, nossos... Se você vender mais, você vai ter que... Não, eu sei, mas o quê? Alguém está respondendo aqui, professor. Tá. Ele gosta, cara, não tem condição de fazer com nada. A luz, no caso. Uma aluna que... É um custo variável, concorda? Professor, Sim. sou a Guessling, falo aqui de Cordeiro. Como é que você está? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Pela pergunta que você fez, é a nossa matéria-prima. Sim, também. A matéria-prima também é um custo indireto, é um custo variável, desculpe. Porque Sim. se você vender mais, você vai comprar mais, vai ter que comprar mais. Se você vender menos, você não precisa comprar tanto, você vai comprar menos. Muito bem. Sim. Agora, qual é o teu nome mesmo? Desculpe. Guessling. Você acha que a matéria-prima é um custo variável, direto ou indireto? Agora deu ruim? Pede ajuda aos universitários aí, vamos lá. O que vocês acham? Hã? Não entendi. Direto, professor. Muito bem. Por que é direto? Acha pegar. É um produto fixo, professor. Não. Veja bem. Agora vocês confundiram. Não é fixo. Vamos lá. Vocês estavam indo bem, aí vocês confundiram. Ele é um custo variável. Positivo. Vocês acertaram. Tá certo? Por quê? Se você vende mais, você gasta mais com matéria-prima. Se você vende menos, você gasta menos com matéria-prima. Professor, Oi. tem um aluno aqui querendo falar. Ah, tá. Casimiro. Tá bom. Ele é um custo variável, mas a matéria-prima é uma necessidade que a gente tem, de qualquer maneira. Esse mês a gente pode comprar a um preço. Amanhã a gente pode comprar outro. Ele é variável, mas é direto. Ele é direto. É isso mesmo. Mas ele é direto pelo que você falou, mas, na verdade, ele é direto porque você pode auferi-lo, quer dizer, você pode incorporar ele ao produto A, B, C, D de uma forma direta. Quando você faz um determinado produto, você sabe quanto que você gastou de cada item de matéria-prima para você fazê-lo, não sabe? Você não sabe? Por exemplo, se você vai fazer algum tipo de cor, qual material que você trabalha? Oi? Oi. Sim, são linhas lãs. Então, quando você vai utilizar essas linhas, essas lãs, para cada produto que você vai executar, você sabe quanto que você tem que gastar para você fazer um produto, não sabe? Sim. Então, Sim. por isso que ele é direto. Ele é direto porque você sabe dizer qual é o custo que você tem com linhas e lãs para fazer um produto que você gera. E ele é variável pelo que você falou, porque ele vai variar em função daquilo que você vender. Porque quando você vender, você vai utilizar mais matéria-prima, quando você não vender, você vai utilizar menos. Ficou claro agora? Certo. Obrigada. Nada. E o que seria um custo fixo agora, então? Eu estou batendo nisso porque é muito importante a gente ter esse entendimento, gente. O que seria um custo fixo?
Ariel levantou a mão, professor. Pode falar, pessoal. Vai falar ainda? Professor, Diga. Paulinho Pereira aqui de Areal. Como é que você está? Tudo bem? Olha só, a gente aqui queria perguntar para o senhor se aluguel, a gente entende que sim, é só confirmar. Aluguel, o salário de um funcionário que você tenha, a luz que você gasta todo mês, isso é uma variável, certo? Não. Não, então... Não. O aluguel é fixo. O aluguel que você paga, ele é fixo. Independente se você vai vender 10, 30, ou 40 ou 1.000, você vai ter que pagar o aluguel. Então, esse aluguel é um valor fixo. O salário, se você não tiver aumento, não tiver hora extra, não tiver nada ao longo do ano, ele vai ser também um custo fixo. A luz, não. A luz vai ser variável, porque se você produzir mais, a tendência é que você gaste mais com luz. Se você produzir menos, você vai gastar menos com luz. No calor, você usa o ar-condicionado ou o ventilador. No verão, você não usa. Então, existe uma variação em função do que você produz, ok? Ok, o pessoal tinha entendido, eu me expressei mal. Porque até a taxa, por exemplo, diferenciada que a gente paga da luz também vai ser uma variável, né? Tem mês que tem mês que não tem. Pois é, exatamente. Aí você, dependendo de quanto você produziu, adicionada a questão da taxa de utilização da bandeira vermelha, né? Você vai ter uma variação. Então, ele vai ser um custo variável. Enquanto que o aluguel, não. O aluguel, você fecha um contrato e vai ser o valor que você vai pagar o ano todo. Correto. Ok? Ok, está entendido. Obrigado. Agora, já que vocês entenderam bem a questão de custo direto, custo indireto, custo fixo e custo variável, eu queria que vocês entendessem que os custos diretos, como eu coloco aqui, eles podem ser diretos e variáveis. Eles podem ser diretos e fixos. Complicou agora? Veja bem, um custo direto, como vocês mesmos disseram, é aquele que você consegue apontar para cada produto, ok? Então, se você conseguir apontar para cada produto esse custo, ele vai ser direto. Se ele for um custo direto variável, significa dizer que você pode auferir quanto foi para cada produto. Mas se você não tiver essa possibilidade, ele vai ser um custo indireto. A mesma coisa o custo direto. Eles podem ser fixos e, quando eles puderem ser auferidos para cada produto, eles não tiverem essa possibilidade, eles vão ser variáveis. O mesmo raciocínio se aplica para os custos indiretos e para os custos diretos. Eu queria mostrar agora para vocês, eu vou sair da minha apresentação. Dá licença. Vocês estão me vendo aí? Estamos vendo sim, professor. Eu vou aqui compartilhar com vocês aqui. Show, gente. Vamos lá. Compartilhar aqui uma planilha. Vocês estão vendo?
Estão vendo a planilha, gente? Está aparecendo sim. Que bom. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha só, nessa planilha que a gente está compondo, nós já vemos lá de cima com o produto A, B e C, né? Aí depois tem a quantidade vendida de cada produto que nós estabelecemos, produto A, produto B, produto C. E agora a gente vai estabelecer custos fixos indiretos, né? Custos fixos variáveis e diretos e custos variáveis indiretos. Vamos entender isso aqui. O custo, por exemplo, do aluguel, ele é fixo, não é? Já concordamos que ele é um custo fixo. Por que ele é fixo? Ele vai ser sempre quanto? R$600 aqui nesse caso. Eu vou pagar ao longo dos meus 12 meses R$600 de aluguel. Mas quanto que eu vou atribuir para o produto A, para o produto B e para o produto C desses R$600? Como é que vocês acham que eu posso chegar a essa conta aqui que eu fiz? 257,14 para o produto A, 145,71 para o produto B, 197,14 para o produto C. Está dando aqui os meus R$600, correto? Mas eu não tenho como chegar e, de forma direta, dizer que esse produto aqui foi esse valor. Esse produto aqui foi 145. Esse produto aqui foi 197. Qual vocês acham que é a melhor forma de eu interpretar como chegar a esses valores aqui, que ao total vão dar os R$600? Ou seja, eu estou dizendo que ao longo do ano vai ser 600 aqui, em fevereiro 600, março 600, abril 600, maio, junho, julho, até dezembro vai ser 600. Só que, ao longo do ano, a divisão desses 600 entre os 3 produtos pode se alterar, ok? Embora ele seja um custo fixo. Ele vai continuar sendo R$600. Mas o que tem de atribuição para o produto A, para o produto B e produto C desses R$600, eu vou fazê-lo dentro do que a gente chama de um rateio, de uma divisão. O que eu falei, ficou claro ou gerou dúvida? Nenhuma dúvida, professor. Então, vamos lá. Epa, levantaram a mão aqui. Opa. Arial e Casimiro. Vamos começar por Arial. Eu gosto de Arial, eu gosto de Casimiro, que sempre perguntam. Coisa boa. Pode falar, seu Paulinho. Professor, Diga. se ao longo desse ano eu tiver vendas, certo? Isso. Isso. Eu posso Mas meter o que você tem... Completa a tua pergunta. Menos aí. Completa a pergunta, por favor. Professor, A outra tem mais. Isso. Você não pode vender um mais alto dele, tá? Não, ele não precisa. Eu não estou ouvindo direito. O que vocês estão perguntando? É porque tem 2 microfones abertos. deixa o Casimiro falar agora, professor. Professor, tem um aluno aqui que está com uma dúvida. Diga. Diga, dona Lisete. Vai, Lisete. Ai, meu Deus do céu. Só um minuto, professor. Ela está chegando aqui. Eu tenho todo o tempo do mundo. Vamos lá. Essa diferença que o senhor está falando, para dar 600, 600, 600, 600, seria, no caso, um produto esse mês será vendido a esse preço. No mês seguinte, a quantidade que eu estou falando, já não se vende tanto esse produto, mas se vende o outro mais.
Então, um, no caso, compensa o outro. E no final dá os 600. Seria isso? Qual o seu nome? Lisete. Lisete acabou de ganhar uma estrelinha do professor Sérgio Vidal. Parabéns. Muito bem. Viu? Depois eu vou mandar um pedaço de bolo para o senhor, professor. Tá bom, é isso mesmo, Lisete. Porque, embora o custo seja fixo, né? Ao longo do ano, 600, 600, 600, como você mesmo colocou, né? Ao longo do ano, o produto A vai ter uma produção, depois o produto B vai ter outra produção, e depois o produto C. E se nós estamos falando de produção, o que produz mais, ou que teve uma quantidade maior, é o que vai estar incorporando o valor, né? O valor do aluguel. E, no caso, até a gente está colocando, nem é tanta a produção, desculpa, é a venda em si, né? A venda desses produtos. Então, nós sabemos aqui em cima, tá vendo aqui, ó, quantidade vendida e o preço. Então, se a gente sabe a quantidade que foi vendida para cada produto, né? Em janeiro, fevereiro, março e tal, e a gente sabe qual o custo total que nós tivemos com o aluguel, que no caso aqui foi R$ 600, que conta que a gente tem que fazer para chegar nessa proporcionalidade? Alguém? Lisete foi sensacional, chegou no ponto. Eu sei que eu vendi mais ou menos de um produto e eu vou, ao longo do mês, ao longo do ano, desculpe, mensurando quanto que dos R$ 600 eu vou atribuir para o produto A, para o produto B, para o produto C, considerando o que eu vendi, a quantidade que eu vendi. Então, para completar esse quadro aqui até o mês de dezembro, qual conta, por exemplo, que eu fiz aqui em janeiro e que eu vou ter que estar fazendo em fevereiro, março, abril, para chegar nesse valor de atribuição do aluguel para o produto A, para o produto B e para o produto C? Ninguém se manifestou, professor. Vamos lá. Eu tenho aqui uma outra planilha que eu estou chamando de base para custo fixo. Está vendo aqui embaixo? Estão enxergando? Vamos nela aqui. Olha só. Eu vou ter que fazer um rateio. Esse rateio significa uma divisão. E essa divisão, eu tenho que ter um critério. Aqui está até errado, aqui não é quantidade produzida, vamos alterar para a quantidade vendida. E vou alterar aqui também. Quantidade vendida. E aqui, por último, quantidade vendida. A gente tem que fazer o que nós chamamos de uma proporcionalidade. O que é isso? Em janeiro, esse produto A, nós vendemos 30. Aqui, se eu for lá, naquele meu controle aqui, vai aparecer aqui, ó, vendi 30, tá vendo? Quantidade vendida, 30, em janeiro. Tá todo mundo acompanhando? Então, aqui eu estou colocando que eu vendi 30.
Do outro produto, eu vendi 17 em janeiro. E do outro produto, eu vendi 23 em janeiro. Então, quanto é que eu vendi ao total em janeiro? O total que eu vendi em janeiro foi 70, que é a soma, exatamente, desses 23, mais o 17 e mais o 30. 30 mais 40, eu vendi 70. Até aqui, todo mundo entendeu? Para eu saber quanto que representa isso do total vendido, eu vou fazer uma proporcionalidade, eu vou fazer um cálculo de percentual. Eu vou ver aqui quanto que 30 representa de 70, que é o meu total. E aí, para eu fazer isso, como é que eu faço isso? Eu tenho que achar o percentual que 30 representa de um total de 70. Eu faço o que para fazer isso? Eu faço uma divisão. Pego 70, que é o meu total, quanto que eu vendi em janeiro. Aqui está, quanto é que eu vendi em janeiro? 70. Quero saber o percentual que janeiro, que esse produto A representa sobre esses 70. Então, eu divido, né, 30 por 70. Eu vou chegar a um percentual, que nesse caso aqui é 43%. Quanto é que é o meu aluguel? R$600. Então, como é que eu chego ao valor do produto A que eu vou atribuir ao custo do meu aluguel? Multiplico R$600 por 43%. Eu chego, nesse caso, a R$257,14, que é quanto a gente tem lá na nossa apuração de custos. Entenderam o que eu fiz ou querem que eu repita? São José gostaria de falar. Quê? Pode falar, gente. Pode falar. Então, gostaria de pedir desculpas se eu não sei se é uma falha nossa, mas eu não entendi meus colegas também. Tá bom, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para isso. Não tem nada de falha nossa. Vamos lá. Quanto é que você vendeu do produto A em janeiro? Responde você aí, que falou que não entendeu. Vamos lá. Quanto que eu vendi do produto A em janeiro? 30. 30. Quanto que eu vendi do produto B em janeiro? Não, 70. 17. 17. Quanto que eu vendi do produto C em janeiro? A gente não está vendo a planilha. A gente não está vendo a planilha. Ah, tá. 29. 23. 3. Agora dá pra ver. Agora melhorou, professor, porque para nós não estava dando para ver. E a gente não tem como acompanhar, porque a gente não ganhamos O material não chegou o pra material gente não ainda. chegou para gente. Tá. Então, vamos lá. Somando esses valores, vai dar quanto? 70. 70. 70, não é isso? Isso. Então, o total que eu vendi de produto A, B e C somado me dá 70, ok? Esse aqui é o total, tá vendo? Total vendido. Vou trocar aqui, total vendido. O que eu quero saber? Eu quero saber, desses 70 que eu vendi, percentualmente, quanto representa os 30 que eu vendi em janeiro? Como é que eu vou chegar a esse cálculo? Eu tenho que encontrar o percentual que 30 representa sobre
70. Ok? Ok. Quando eu quero saber quanto que um número representa sobre o outro, eu divido o outro sobre ele. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Você faz uma divisão. Você divide esse número pelo total. 30 dividida por 70 vai dar um número 0, alguma coisa, né? Porque ele é menor do que 70. Esse 0, alguma coisa, multiplicado por 100, por isso que nós chamamos de percentual, vai dar um percentual, que vai ser quanto? 43%. Agora sim, professor. Obrigado. Aí o que acontece? 43% multiplicado por 600, por que por 600? Que é o valor do aluguel, não é isso? Quanto que representou para o produto A, em janeiro, o valor do aluguel? 257,14. Muito bem, muito bem. O mesmo raciocínio vai para o produto B. Me expliquem agora vocês aí como é que eu cheguei a 145,71. Vai lá, faz aí, Dividiu Annalise. 17 por 70. 17 por 70. Muito bem. Chegou a 24%. 24%. Certo. Multiplicou por 100, que deu 147,71. Não, Não. 24%. Certo? Porque, na verdade, vai dar 0,24. Aí eu multiplico por 100, vai chegar a 24%. Tá? Aí eu multiplico 600 por 24%, vou chegar a 145,71. Muito bem. E aí, o mesmo raciocínio para quê? O produto? Sim. Me expliquem aí. Professor, só Oi. lembrando que a Ariel está com a mão levantada também, tá? Eles levantaram junto com São José. Tá Mas bom. pode continuar. Só me explicar essa, depois eu passo para eles. Me expliquem esse último aí. 70 dividido por 23. Que deu quanto? 32,85. Deu 33%. Isso. Aí vai multiplicar 600 vezes 33%. Vai chegar a... 197,14. Se eu pego 257,14, 145,71 e 197,14, eu chego a... 600. Maravilha. Estrelinha para todas. Pode falar. Quem é que quer falar também aí? Vamos lá. Ariel. Professor Sérgio, Paulinho aqui de Areal, novamente. Vale, meu caro. Digamos que eu tenho uma loja. Na minha loja eu tenho calça, short, camisa e gravata. Boa. Uso gravata. Sim. Então eu vendi, ao longo dos meses, até chegar a dezembro, mais calça do que os outros produtos. Sim. Correto? Correto. Se eu tirar não. Aí eu tenho que tirar um percentual maior para calça, para colocar no aluguel, não é isso? Sim. Aí você vai fazer esse cálculo que a gente está fazendo aqui, exatamente, como eu fiz com as meninas de lá. E quando você, ao longo do ano, for percebendo que o produto vendeu mais do que o outro, o que vai acontecer é que esses valores vão flutuar. Embora seja R$600 ao longo do ano todo, esses valores não vão ser os mesmos, porque as vendas variaram ao longo do ano. Sim. Entendeu? Entendi. Você quer ver uma coisa? Quero. Olha só. Se eu pegar aqui esse produto, primeiro produto aqui, o produto A. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho só para fazer um negócio. E fizer assim, ó. O que eu fiz? Eu copiei a fórmula para ele para o ano todo. Ok? Ok. Olha o que aconteceu. Ele é um custo fixo, não é?
mas o custo fixo é os R$ 600. Ao longo do ano, como eu vendi esse produto A em quantidades diferentes, olha o que foi acontecendo mês a mês. Ele foi variando. Se eu for lá agora para uma apuração de custo, olha o que vai acontecer. Ele vai representar um custo que vai variar, porque o que vai variar, na verdade, é o quê? Quanto que é a participação desse produto nos R$ 600. Entendeu? Por que que ele aqui diminuiu, por exemplo, 257 passou para 242? Porque eu tinha vendido quanto primeiro? 30. E quanto que eu vendi depois? 23. Diminuiu minha venda. Então, se diminuiu a minha venda, esse produto participou menos no custo do meu aluguel. Ficou mais claro ou piorou a situação? Aí, gente, vamos lá. Eu estou dedicando essa aula só para a gente ver isso, porque é uma coisa complexa. E eu quero que vocês saiam daqui com esse entendimento. Então, vocês têm que me perguntar. Se vocês não me perguntarem, eu não vou ter como ajudar. Ficou claro o que eu fiz aqui, gente? Quando eu peguei aqui e fiz esse cálculo para o ano todo, eu fiz esse cálculo vendo aqui as quantidades que foram vendidas. Quando era a mesma quantidade vendida, que nem foi aqui 30 e 30, o que aconteceu com ele? Se manteve, né? Aqui também se manteve. Só que quando eu vario a quantidade que eu vendi, né? Essa quantidade que eu vendi, considerando o total, né, que eu estou vendendo, vai fazer com que eu tenha um valor diferenciado. Ok? Pode Ficou seguir, claro que eu fiz? professor. Hein? Pode seguir. O pessoal não botou a mão aqui, não. Tá. A mesma coisa vai acontecer quando eu fizer isso para o produto B. Se eu chegar aqui e copiar a fórmula para baixo, ele vai ter variação. Então, dependendo de quanto eu vendi, a representatividade dessa venda em relação aos 600 vai alterando. E lá na minha apuração de custo, aí, ó, eu vou ter um novo valor para cada vez, porque em cada mês eu vou ter valores que vão corresponder a quanto que eu vendi desses produtos em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro, até chegar a dezembro. Mas quando eu chegar no último produto aqui, que é o produto C, e eu fizer o mesmo raciocínio, mais uma vez, eu vou ter variações aqui entre os meses, porque eu vendi diferente, mas quando eu chegar aqui na minha consolidada,
Senhor Jesus, esse cheiro, esse negócio que a gente não enxerga direito, gente. Professor, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Olha só. Embora eles variem ao longo do ano, tá vendo aqui? O total vai estar dando sempre quanto? 600. Por que que vai estar variando aqui por dentro? Porque o produto A teve uma venda diferente em fevereiro, em março e abril, e por aí foi em relação ao produto B e o produto C. Como nós vimos lá, mensalmente, nós fomos apurando quanto que representa para cada produto o valor do aluguel. E nós estamos dividindo esse valor de acordo com as vendas realizadas. Então, aqui na nossa planilha, nós temos para cada mês quanto que representa o valor do aluguel, considerando a quantidade vendida por esse produto. A mesma coisa para o produto B, né? E a mesma coisa para o produto C. Produto C, produto B e para o produto A. Quando a gente passa para outra planilha que a gente tem uma visibilidade melhor, né? Vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Se vocês forem ver, presumo que vocês estão enxergando melhor agora. Se vocês forem ver, o produto A, em janeiro, representava 257 do aluguel. O B, 145 e o produto C, 197. Dava quanto? 600. Só que em fevereiro, o produto A já representava 242,11. O produto B, 136 e o produto C, 221. Mas a soma deles permanece sendo 600. E assim foi acontecendo ao longo do ano. Como nós vimos, eles são produtos que estão tendo um custo fixo, que é o custo do aluguel, tá certo? Só que por ele ser indireto, ele não tem como nós sabermos de forma direta quanto que ele representa para cada produto. Como é que nós tivemos que fazer? Tivemos que pegar cada produto, ver quanto foi vendido, qual era a expectativa de venda desses produtos e alocar essa expectativa considerando a proporcionalidade do valor total do aluguel, que nesse caso era quanto? R$600. Por isso que a gente chega ao longo do ano e vai dar sempre R$600, porque é um custo fixo. Só que a distribuição deles para o produto A, produto B e para o produto C vai depender do rateio. E, nesse caso, o rateio foi feito pelo valor vendido em cada mês. Ficou claro agora, gente? Alguma dúvida? Professor, ninguém se pronunciou, não.
Então tá. Vamos lá. Então, esse exemplo que a gente está dando aqui, de custo fixo indireto, que estamos colocando como aluguel, representa um valor fixo, porque vai ser sempre R$ 600, mas ele, por não sabermos quanto representa de R$ 600 para cada produto, nós mensalmente iremos rateá-lo. E esse rateio vai representar a relação com a venda que esse produto tenha. Então, a gente vai ver aqui no final, deixa eu congelar aqui a tela para vocês entenderem melhor. Quando chegar aqui no final, quando chegar aqui no final, o produto A vai ter representado do custo total de aluguel R$ 2.825,19. O produto B, R$ 1.913,59. E o produto C, R$ 2.461,23. Agora eu pergunto para vocês, produto A, produto B e produto C. Qual produto incorporou mais? Foi o que mais teve a sua distribuição acertada em relação ao custo total de aluguel, que foi R$ 7.200. Qual produto incorporou mais esse custo? O A, o B ou o C? O A. O A. E qual é o percentual que ele teve desse custo? Como é que eu chego a esse valor percentual? Lembram? Vê se você lembra como eu fiz lá por dentro. Como é que eu quero saber quanto que esses 2.825,19 percentualmente representam de 7.200? Quem quer me ajudar aí a fazer esse cálculo? O valor total, 2.825,19 dividido por 600? Qual o valor total? 2. Qual o valor total do ano? 7%. Então, se eu quero saber quanto 2.825,19 representa de 7.200, qual conta que eu vou fazer? Dividido por 3. Não. Se eu dividir por 3, vai ser um resultado igual, vai ser uma coisa equivalente. Eu estou querendo saber se um representou 2.825, um representou 1.913 e o outro representou 2.461, o que 2.825 percentualmente representa do total? Eu vou pegar, olha que espetáculo, hein? Vou pegar 2.825 e dividir por 7.200. Olha quanto é que dá? 39%. Se eu fizer o mesmo raciocínio para o mês, para o produto B, eu vou botar aqui, ó, divididos por 7.200. 27%. E depois, se eu fizer isso por C, e se eu somar esses três aqui? Olha que espetáculo, gente. Não é bonito? Professor, só para avisar que tem 2 municípios com a mão levantada, tá? Tá bom. Vamos lá. Quem quer falar primeiro? São José. Vamos.
A gente só queria responder a pergunta aí da conta, que era para dividir para o 7.200. Mas nós, Muito bem. mas nós Muito estamos bem. com uma outra dúvida aqui agora. Diga. No material que o senhor vai mandar para a gente, essas formas vai estar especificados? Para a gente poder lembrar de fazer depois nossos cálculos? Sim. Ah, Tudo show vai de estar. bola. Obrigadão. Nada, nada. Então, mesmo que você não tenha falado, outra estrela para você aí, tá bom? Acertou o cálculo. Quem mais quer falar? Eles iam falar aqui, professor, mas já foi dada a resposta, mas era essa resposta mesmo. Era dividir o valor. Mais uma estrela para outro município. Parabéns. Maravilha. Maravilha. Pessoal, hoje temos ainda mais cálculos para fazer. Hoje vai ser bem dinâmica a aula. Vamos dar uma paradinha até que horas? 8h10? Professor? Oi. Agora, somando os três porcentagens, já está ali. Tem que dar os 100%, tá certo. Agora que eu vi que está ali. Tá certo. Isso. Mas você entendeu, né? Que exatamente os 100% é o quê? Os 7.200. Então, se eu estou apurando quanto cada um deles apresenta dos 7.200, se eu somar os três, eu tenho que chegar aos 100%. Beleza? Beleza. Hein, professor? Oi. Se porventura o senhor pudesse dar hoje 15 minutos, porque tem festa aqui no Armazém das Artes hoje. Que beleza, hein? Vocês vão depois guardar um bolinho para mim? Também? Com certeza. Tá bom. 8h15, então eu volto. Tá ok? 8h15. Perfeito, professor. Vou marcar aqui.
Professor, já deu 8h15, tá? Professor, a hora que você der o ok, já deu os 15 minutos. Teve. Vamos lá, minha gente. Podemos voltar? Podemos, professor? Estamos prontos. Todo mundo vendo aí a planilha de novo? Sim. Agora Estamos vendo, professor. Agora a gente vai falar de outro tipo de custo. Custo variável direto. Quem quer me explicar o que é um custo variável direto? Professor, ninguém levantou a mão. Ok. Vamos lá. Custo variável direto, eu botei aqui como exemplo a matéria-prima. Por quê? Ela é um custo variável, porque vai variar de acordo com o que eu vender, mas, né, eu sei diretamente quanto que representa cada matéria-prima do item que eu estou vendendo, do produto que eu estou vendendo. Então, ele é direto porque eu sei exatamente pelas vendas quanto que representou desse 1.010, 570 para o produto A, 187 para o produto B, 253 para o produto C. Só que, ao contrário do exemplo que a gente deu do aluguel, eu não preciso fazer um rateio, porque como eu sei que é direto, eu sei quanto representa cada matéria-prima desses produtos quando eu faço um produto. Então, para chegar ao custo total de cada mês, eu multiplico esse valor de um custo unitário de cada matéria-prima para fabricar um produto
eu multiplico pelo total que eu previ de vender. Ficou claro o que eu falei ou não? Ninguém se pronunciou, não, professor. Vamos tentar aqui explicar um pouquinho melhor. Professor, Oi? sou eu de novo. Teria como o senhor explicar esse que o senhor explicou agora? Vamos lá. Novamente, eu não entendi. Vamos lá. Matéria-prima, ok? Ela é um custo direto, porque eu sei de forma direta quanto que eu gasto de cada matéria-prima desse produto para fazer um produto. Então, ela é direta, tá certo? Mas ela é variável porque vai variar conforme eu venda ao longo do ano. Mas eu não preciso fazer rateio nesse caso. Por quê? Exatamente porque ela é direta. Então, como é que eu faço? Por exemplo, nesse exemplo hipotético aqui que eu estou colocando do produto A, está enxergando aí? Produto A aqui do ladinho? Está enxergando? Tá dando para ver sim, professor. Então, eu estou dizendo aqui que o custo de uma unidade desse produto A é formado de quê? R$2. Isso aqui é dinheiro, tá? Isso aqui é dinheiro. É formado de R$2,50 de corda. Esses são exemplos hipotéticos que eu estou dando, tá? Só para vocês entenderem. R$7,50 de madeira e R$9 de tecido. Então, para fazer um produto, eu gasto de matéria-prima R$19. Então, o produto A, para vender 30 unidades, ele vai fazer o quê? Eu vou pegar 30 unidades e multiplicar por 19, de forma direta. E eu vou chegar até os meus R$570. Ficou claro? Ele é direto porque eu sei quanto que cada custo que compõe, cada matéria-prima que compõe o custo matéria-prima tem um valor específico, então eu chego ao valor de custo de matéria-prima de um produto, que é quanto? Nesse caso aqui hipotético, R$19. Eu não vendi 30, então para eu saber quanto é que eu tive de custo de matéria-prima nesse mês, multiplico 30 por 19. Por quê? Porque 19 é o valor que eu tenho de custo de matéria-prima para produzir um item. Para vocês fazerem isso, vocês vão ter que ter um gabarito, um cálculo, uma fórmula onde vocês digam quanto que vocês gastam de cada produto, cada matéria-prima que compõe o seu produto, e aí vocês somem isso em termos de valores, né? 100 gramas de alguma coisa, 30 centímetros de alguma coisa, e por aí vai, entendeu? Ficou claro, gente? Acredito que sim, professor. Ninguém se pronunciou. Quem foi que perguntou, que pediu para eu explicar melhor? Acho que foi em Cordeiro. Cordeiro? Entendeu, Guedes? Fui eu, professor. Entendi, sim. A ideia ficou clara? Sim. Então, me explica aqui como é que eu vou fazer, como é que eu cheguei a esse 187 aí, você de Cordeiro. Como é que eu cheguei a 187? Me explica. Você pegou o valor de janeiro e fevereiro. Não, só de janeiro. Você pegou o valor de janeiro
O valor de quê? A quantidade produzida. Vendida A não, quantidade produzida. vendida, né? Desculpe, vendida. Ó. A quantidade vendida. Quantidade vendida. Ah, O senhor pegou a quantidade vendida e multiplicou e por quê? por porcentagem. Não, nesse caso aqui é valor. Por que é valor? Porque é o valor de quanto que eu gasto de matéria-prima para fazer uma unidade desse produto. Sim. Quanto é que eu gasto para fazer uma unidade desse produto? Eu gasto 1,50 de corda, 2,50 de borracha e 7 de tecido. Eu chego a quanto? R$11. Então, esses R$11 eu vou multiplicar pela quantidade que eu vendi, que vai dar 187. 17. Ok? Aham. Pessoal, entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta de outras cidades aí? Produto C. Vou ter aqui o custo de fazer uma unidade desse produto em matéria-prima é R$ 9,50. Se eu colocar aqui 9,50, eu vou chegar a 2,18, né? Que é o quê? A quantidade de 23 vezes 9,50. Nesse caso, eu não precisei fazer um rateio. Eu fiz direto a conta porque é um custo direto. E como é um custo direto, eu chego direto a quanto que representa, em janeiro, o meu custo de matéria-prima. Quanto é que foi? 570 do produto A, 187 do produto B e 218,50 do produto C. Se eu copiar agora, por exemplo, pegar isso aqui e copiar isso para o produto A, o que vai acontecer? Os valores vão ser iguais ou vão ser diferentes? Se eu considerar para o produto A o custo que eu tive total de matéria-prima no mês, durante o ano, os valores vão ser iguais ou vão ser diferentes? Diferente. Muito bem. Estrelas para todos. Muito bem. Pode fechar a tia. Olha só. Por que eles são diferentes? Porque ele é um custo direto e é um custo direto que ele varia. Ele varia de acordo com as vendas que eu tive ao longo do ano. Então, como ele varia ao longo do ano, de acordo com as vendas que eu tive, quando eu vendi mais, ele é maior. Quando eu vendi menos, ele é menor. E assim sucessivamente. Então, lá no meu consolidado, vai aparecer variações, ó, que eu fui variando o meu custo, né? Mas ao longo do ano, por exemplo, o produto A, eu tive quanto total? Eu tive um total de 5.757. Vamos fazer a mesma proporcionalidade agora para o produto B. Se eu pegar agora o produto B e arrastar ele ao longo do ano, nós vamos ter valores diferentes.
Pergunta de prova. Por que outubro, novembro e dezembro o valor é igual? Sei lá, 20, 15, Porque vendeu a mesma quantidade. Espetáculo, hein? Parabéns! É muito boa isso aí. Estou gostando de ver. Se a gente vai lá e vê exatamente isso, são os mesmos 3 valores, em outubro, novembro e dezembro, só que o custo que eu tive com matéria-prima com esse produto foi menor que eu tive com o produto A. O que significa isso? O que significa? Que eu tenho um custo maior, por enquanto, para produzir o produto A do que eu tenho para produzir o produto B. Tá? Depois a gente vai fazer um outro cálculo, quer ver que, se em termos de receita, qual é que eu tenho a maior receita? Se é o A, se é o B ou se é o C. A gente tem que fazer essa conta depois aqui. Vamos fazer isso aqui também. Olha, está mantendo uma proporcionalidade. Está vendo? Aqui também a maior receita que eu tenho é do produto A. Então, tem coerência o meu maior custo também de matéria-prima ser do produto A. Interessante, não? E ele, você vê que ele, por ele ser a maior venda, também ele está incorporando o valor do custo fixo aqui do aluguel e está representando, por enquanto, também o maior custo em relação à matéria-prima. Entenderam aqui a relação que eu fiz, o raciocínio que eu fiz? Vamos agora para o último aqui, para o C. Se eu copiar e arrastar até o final do ano, a gente vai ter aqui uma variação que vai representar no nosso consolidado um valor aqui. Olha só. Olha que interessante. Nós temos aqui o produto A, o produto B e o produto C. O produto A representa o maior percentual em relação ao total que eu tenho de custo de matéria-prima. Só que eles têm valores ao longo do ano, ó, que são diferentes. Por quê? Até por coincidência, temos aqui o mesmo valor, porque as quantidades devem ter sido as mesmas. Então, nós temos aqui variações do custo de matéria-prima ao longo do ano, representadas pelo valor que eu tenho desse custo de matéria-prima, que representa quanto que eu gasto para produzir um item desse produto, e eu tenho, ao mesmo tempo, a relação da quantidade de produtos que eu vendi. Fazendo essa correlação, eu chego a essas quantidades. Por isso que eu tenho variações e o meu custo de matéria-prima vai aumentando e vai diminuindo em função da quantidade que eu vendi. Quem quer me falar aqui como é que eu chego no cálculo do percentual, como eu fiz aqui para o A, para o B e para o C? Quem quer fazer aí, fazer o melhor. Quem quer calcular aí, e eu reviso se acertou. Vamos lá. Teste surpresa. Vamos ver quem acerta. Quanto é que é o percentual de A, quanto é que é o percentual de B e quanto é o percentual de C, considerando esses totais aqui. Vamos ver quem acerta primeiro. Fala. Produto A, 55%. Ah. Vou fazer no outro, professor. Espera aí.
Produto B, 21%. E o C? Aguenta aí. Eu não consigo ver o valor agora. Está entrando na frente da tela. Tem como ampliar um pouquinho a tela para mim? Subir, dá uma roladinha para cima. Isso, obrigado. Isso. 23%. O C. Foi arredondamento, né? Parabéns, é isso aí. A Miguel está arrasando. Então, parabéns, parabéns. Como é que vocês fizeram isso? Pegaram produto A total, 5.757, e dividiram por 10.450. 2.233 e dividiram por 10.450. E, por último, 2.450 e dividiram por 10.450. Nós chegamos à conclusão que o produto A consome mais de 50% do custo que você, nesse caso aqui, hipoteticamente tem de matéria-prima. Ok? Estou gostando de ver, vocês são rápidas no raciocínio. Alguma dúvida quanto ao custo variável direto, matéria-prima? Posso seguir? Pode, professor, ninguém se pronunciou. Agora, o último exemplo que eu vou dar hoje é um custo variável indireto. Quem quer me explicar o que é um custo variável indireto? Vamos lá, gente, vamos lá. O custo variável significa que é o quê? Que ele varia dependendo da quantidade que eu vendo, porque eu vou fazer com que eu tenha uma utilização maior ou menor desse custo. Energia elétrica. Se eu estou vendendo mais, eu estou gastando mais. Se eu estou vendendo menos, eu estou gastando menos. Ok? Ok. Agora, o que significa o custo variável ser indireto? Abrir. São aqueles que não podem ser calculados? Não é que não podem ser calculados. Matéria-prima, que nós acabamos de ver, você sabe de forma direta quanto que a matéria-prima vai ser alocada no produto A, no produto B, no produto C. Nesse caso aqui, você pode, olhando e diretamente falar que do 780 você vai colocar 354 no produto A, 189 no produto B e 236 no produto C. Você tem condição de fazer isso? Não. Não. Nesse caso, você vai ter que novamente fazer um rateio. Por isso que ele é indireto. Ficou claro agora? Entendi. Então, aqui, vamos, por exemplo, energia elétrica.
naquele mesmo raciocínio dos outros casos. Em janeiro, vendi 30. Aliás, desculpe, em janeiro do produto A, vendi 30. Em janeiro do produto B, vendi 17. Em janeiro do produto C, vendi 23. Qual foi o total que eu vendi nos 3 produtos? Nós já tínhamos visto antes, 70. Então, qual é o cálculo que eu vou fazer, uma vez que eu sei que o total que eu paguei de conta de energia elétrica, né? Foi 450. Então, como é que eu vou chegar a esse valor? Pego. Desculpa, foi 780, tá? Então, se eu pego 780, que é o custo que eu tive de luz nesse mês, multiplicado por 43%, eu chego a 334,29 centavos. E por que eu multipliquei por 43%? Porque 30 representa 43% de 70. E eu pego esse valor e multiplico pelo total que eu tenho da energia elétrica por mês. Eu chego aqui no meu consolidado e tenho 780, gastei 334,29 do produto A, 189,43 do produto B, 256,29 do produto C. Essa conta já é igual ao que nós fizemos antes. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém se pronunciou, professor. Aqui eu tenho, como é um custo variável, os custos dos meses foram diminuindo, aumentando e diminuindo, né, em função da variação que eu tive de vendas. Se eu pegar isso e considerar o ano todo, meu custo também vai variar, porque o produto A teve vendas diferenciadas ao longo do ano que absorveram de forma diferente o custo total que eu tive de luz, que foi 780, 630 e por aí vai ao longo desse ano. Então, quando eu chegar lá, eu vou ver esses valores aparecendo aqui, sendo absorvidos pelo produto A. Depois, o mesmo raciocínio sendo empregado no produto B, onde eu tenho aqui as variações que ocorreram considerando a representatividade desse a representatividade desse produto em relação total. Tivemos variações aqui, então, como mantendo aqui o custo total no mês da conta de energia elétrica, e aqui nós identificando qual é o percentual em relação a esse custo. Lá no nosso consolidado, nós vamos ter uma variação diferente também para o produto B.
E, por último, aqui, nós vamos fazer o mesmo raciocínio para o produto C. Considerando aqui as variações de vendas, considerando mesmo os custos que nós tivemos aqui de luz. Então, se nós formos agora aqui, vocês vão ver que os custos com energia elétrica variaram ao longo do ano e também a participação de cada produto nesses custos também variaram. Em função de quê? Em função do volume de vendas que nós tivemos esses custos, esses produtos. E aqui nós temos, de novo, a apuração total do custo A, B e C em relação à energia elétrica, que nós vamos chegar a quais percentuais aqui? Produto A, 39%. Produto B, 27%. Produto C, 34%. Quero 2 estrelinhas agora, hein? Parabéns! Muito bem, 2 estrelinhas. Considere recebidas. Então, o que a gente pode estar concluindo dessa aula de hoje? Olha que interessante. Vou diminuir aqui um pouquinho, para a gente ter uma visibilidade. Depois eu torno a aumentar conforme eu for falando. A gente teve a noção que os custos podem ser fixos e variáveis. O custo é fixo quando ele não altera ao longo do ano, independente de você vender mais ou menos. Então, o aluguel é um custo fixo. Por quê? Você vai pagar sempre os R$600, independente de você vender mais ou de você vender menos. Só que, embora você pague sempre os R$600, ao longo do ano, cada produto vai absorver parte desses R$600 de forma diferente. Por quê? Vai ter uma relação com as vendas, porque vai existir um rateio. Esse rateio vai ocorrer porque há um custo fixo indireto. Eu não posso dizer de forma direta quanto cada produto absorveu de energia elétrica. Eu poderia até, se eu tivesse a sofisticação de uma grande fábrica, tivesse um relógio para cada produto, da linha de produção, que não é para a gente fazer isso, que não é o caso. Então, exatamente por isso, eu tenho que fazer um rateio. Então, esses são meus custos fixos e indiretos. São fixos porque não variam ao longo do ano o total, mas são indiretos. Para eu saber quanto que cada produto absorveu desse custo, eu faço um rateio. E, em função disso, existem variações ao longo do ano. Custo fixo e indireto. Ficou claro, gente? Nós vimos custos variáveis diretos. Matéria-prima. Eles são variáveis por quê? Porque eles variam ao longo do ano. Se eu vendo mais, eu gasto mais. Se eu vendo menos, eu gasto menos. E eu tenho também que, em função disso, eles são diretos. Por quê? Porque eu sei de forma direta
estabelecer quanto que eu gasto de cada matéria-prima para fazer o produto A, para fazer o produto B e para fazer o produto C. Então, de forma direta, eu posso chegar e dizer, eu gastei R$570 para fazer o produto A, considerando o total que ele vendeu ao longo do mês de janeiro. Mesma coisa para o produto B e para o produto C. E essa variação vai corresponder de forma direta a quanto que eu gastei em cada um desses produtos em matéria-prima na venda deles. E, por último, nós vimos agora os custos variáveis indiretos. O que significa isso? É um custo variável, como a matéria-prima, só que, ao contrário da matéria-prima, eu não tenho como identificar quanto que ele representou para cada produto, em forma mensal. Ele varia o total ao longo do ano, só que, mensalmente, esses valores de quanto eles representam para cada produto vai variar também em relação às suas vendas. Por quê? Eu tenho que fazer um rateio, eu tenho que fazer uma divisão da proporcionalidade desses produtos. Daí, a gente conseguiu chegar a quanto que efetivamente eu tive um total de gastos com aluguel, proporcionalmente, matéria-prima e, por último, energia elétrica para cada um desses itens. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês, conforme a gente vai fazendo, eu vou disponibilizando, depois eu vou disponibilizar no final do nosso curso, e, logicamente, vocês vão ter que adaptá-la aos produtos que vocês têm, né? E, na última aula, eu vou dar uma pequena aulinha para vocês aí, como é que vocês inserem, aumentam ou modificam a planilha para que vocês possam colocar os produtos de vocês. Professor? Sim. Com licença. Apenas uma dúvida. Essa planilha, ela será disponibilizada, como foi da última vez, né, na apostila apenas, ou o arquivo em Excel será disponibilizado? Então, agora eu vou disponibilizar o arquivo para vocês, só que lembrando que eu vou estar sempre alterando ela até o final do curso. Então, sim, na verdade, ela vai ser uma coisa que eu ainda vou mexer até o final do curso. Mas, se vocês quiserem ir brincando, olhando o que eu já fiz e alterando para as atividades de vocês, vocês têm essa possibilidade. Okay? Ah, sim. Legal. Tem uma aluna aqui também querendo fazer uma pergunta. Pode ser, foi não. Lisete, dona Lisete. Fique à vontade, dona Lisete, pode falar. É o seguinte, como é que a gente faz uma planilha sobre horas trabalhadas em cima do... Como é que eu vou falar? Em cima do nosso material... Então, você pode falar assim, você quer fazer assim, quero saber quanto que eu gastei de horas trabalhadas para produzir o produto A, o produto B e o produto C. Seria isso? E como é que eu jogo isso em cima desse custo para eu poder cobrar? Então, isso aí você poderia colocar como a mesma coisa, um custo fixo, porque provavelmente você, durante o ano, não vai aumentar o salário da pessoa, certo? Aham. Ok? Se você coloca como custo... trabalhado, no caso. Quê? Meu horário trabalhado. Então, você vai pegar o horário que você trabalhou, tá certo? 8 horas por dia. Você vai ver quanto é que você ganha, ou qual é o custo que você tem com essas 8 horas trabalhadas. Vamos dizer que seja, não sei, um chute aí. Quanto é que é para 8 horas trabalhando, quanto é que dá esse valor, tá certo? E você vai fazer esse mesmo cálculo que eu fiz, que eu expliquei para vocês hoje, só que em vez de você colocar o total de luz, colocar o total do aluguel, você vai colocar o total que você paga mensalmente com essa carga horária. E você vai fazer uma proporção também pelo total que você vendeu. Então, vamos dizer, um exemplo, que você se remunere em R$1.000 por mês, tá certo? Sim. Aí você vai pegar a proporcionalidade de R$1.000 e ver quantos produtos você vendeu do produto A, do B e do C. E vai fazer essa mesma proporção.
Então, no caso, é pela venda, não é pela produção. Ou você faz pela venda ou você faz pela produção. Mas se você fizer pela venda, faça todos pela venda. Se você fizer pela produção, faça todos pela produção. É só questão de critério para você seguir o mesmo parâmetro, entendeu? Certo, tá bom. Tá? Tá ok, obrigada. Professor, eu ouvi Dona Lisete falando aqui que após o curso do PIFAF ela vai fazer economia. Não, eu vou fazer. Ah, isso é bom, hein? Contabilidade. Contabilidade melhor ainda. Aí eu indico, aí eu aconselho. Tá bom? Pessoal, entenderam hoje alguma dúvida? Gostaram? Não gostaram? Como é que foi? Quero ouvir aí de vocês. Positivo operante? Como diz o Zé Leôncio, positivo. Positivo. Valeu, gente. Um abração e até a próxima aula, hein? Até a próxima aula. Agora vai assistir Pantanal, professor? Quê? Vai assistir Pantanal, Zé Leôncio? Vou assistir agora. Vou assistir lá o Pantanal. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa volta para casa. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, juíza.